Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Clean, Pode Crer. E eu sou a Juliana, sempre trago histórias de imigrantes brasileiros inspiradores. E hoje tem uma pessoa aqui super especial, não é diferente disso. A Janaína é uma amiga de muitas datas, que agora estamos aqui realizando um sonho. E o Pode Clean é um espaço para imigrantes de sucesso, para mostrar para vocês no Brasil e aqui nos Estados Unidos que também é possível. Você também pode. Pode crer que você pode, gente. A gente está aqui para falar disso hoje. E a nossa convidada é uma pessoa que está transformando vidas das empreendedoras aqui nos Estados Unidos e logo para o mundo inteiro. Ela já ganhou vários prêmios em pouco tempo que ela está no ramo da mentoria, já ganhou vários prêmios dedicados a brasileiros. A Brígida, ela está aqui com a gente hoje, junto com a nossa amiga Janaína. E a Brígida começou como empreendedora. Isso é a última jornada, né? Já tem desde a primeira jornada de Guarapari, Espírito Santo. A Brígida já entregou panfletos, já panfletou muito, já gerenciou escolas de educação, de cursos profissionalizantes. Já chegou a ir à Itália, morou um tempo na Itália. Um abraço, Itália. Temos ouvintes na Itália também, aqui no Pode Clean, sim. E nada mais, nada menos de Guarapari, Espírito Santo, para o mundo. Temos aqui Brígida Silva. Obrigada! Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. É um prazer sempre falar um pouco da minha jornada, contribuir com a minha história na vida de outras pessoas. E eu estou muito feliz. Vamos que vamos. Brígida, agora nós que estamos aqui, né, Jana, a gente já sabe um pouquinho da sua história, mas para os ouvintes que não te conhecem ainda, pode contar para a gente um pouquinho desde lá de Guarapari até a sua jornada e como você chegou até aqui, ao sucesso nos Estados Unidos. Sim, claro. Eu comecei a minha jornada em Guarapari, no Espírito Santo. Nascida e criada em Guarapari, capixaba da gema mesmo. E quando eu comecei a trabalhar, na verdade, meu pai me levou em uma escola de cursos profissionalizantes, né? Me deixou ali, falou, olha, vai trabalhar e depois te vejo no final do dia. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Eu não sei fazer nada. E aí o dono da empresa falou, você vai panfletar na rua, você vai divulgar aqui. Na época, ainda é uma escola muito grande no Brasil, são algumas franquias no Brasil inteiro. E eu comecei ali panfletando, eu entregava panfleto no ponto de ônibus e levava as pessoas até essa escola para conhecerem os cursos, para conhecerem como que funcionava ali a escola profissionalizante. Depois disso, eu fui... depois de panfletar bastante, eu fui promovida para ser telemarketing. Depois de telemarketing, eu fui supervisora. De supervisora, eu fui gerente. De gerente, eu fui treinadora de gerentes. E aí, depois, eu fui vender franquias, que foi o cargo assim, mais alto dentro da empresa. Eu fiquei 8 anos nessa empresa. E durante esse período, eu aprendi muito, errei muito. Então, foi uma bagagem que foi super importante, uma escola realmente na minha vida. E aí eu falei, agora eu acho que eu estou preparada, eu não tenho mais para onde crescer dentro dessa empresa, eu estou preparada para ter o meu próprio negócio. E aí eu fundei a Capacitar no Brasil, que era uma escola de cursos profissionalizantes, só que ela é bem diferente. Naquela época não tinha muito assalto, essas coisas, e aí eu levava os notebooks, eu tinha 15, 20 notebooks, e eu levava até os bairros, e eu dava aula nas igrejas, colocava ali os notebooks dentro da igreja, as pessoas do bairro iam até ali para terem as aulas. Então, tinha os professores e eu também dava aula, às vezes, quando o professor faltava, eu não tinha que fazer. Eu tinha ali todo o conteúdo para dar aula também. Então, também foi uma outra escola. E foi nesse momento que aconteceu a minha vinda aqui para os Estados Unidos, porque
eu já estava 1 ano e meio com a escola, e eu comecei a receber cheque sem fundo, e aí eu tinha que pagar os professores, e aquela coisa toda, a conta não estava fechando, não estava batendo. E como eu já tinha uma tia que morava aqui nos Estados Unidos há muitos anos, em uma conversa com ela, com meu pai, eu falei, eu acho que agora eu estou nessa situação, mas eu posso, sei lá, vender os notebooks e ir para os Estados Unidos para aprender inglês. Eu já havia morado na Itália 1 ano e meio antes de abrir a empresa Capacitar. Por que não? Como eu já tinha essa experiência de morar em outro país, eu falei, vou tentar, vamos ver o que dá, né? E aí eu falei com a minha tia, eu só tenho um porém. Eu não gostaria de trabalhar com você na área da limpeza. Não era pela minha tia, mas eu pensava assim, eu vou ficar muito presa ali, eu vou ser gerente dela, ou vou ser helper, e vou continuar sempre ali ajudando a minha tia. E não vou ter a oportunidade de crescer. Então, dentro desse período, eu pude perceber que a minha tia foi super compreensiva. Falou, olha, você pode fazer o que você quiser, eu vou te dar ali um tempo, você na minha casa, me acolheu. E aí eu falei, ok. Fui para uma lanchonete brasileira em Newark. E aí eu comecei a trabalhar ali de garçonete, e em 3 meses eu fui promovida para ser gerente ali. E eu via muitas coisas, né, dentro da lanchonete na parte administrativa, como, por exemplo, qualquer um tira ali dinheiro do caixa e não sabia quanto que era e nem quem que tirava. E aí eu falei bem assim, não, vamos fazer um formulário aqui, tem que assinar, tem que preencher quanto que saiu do caixa, assina, e aí para ter um controle melhor. E isso acabou que houve uma certa desavença com a dona do estabelecimento, porque eu queria melhorar e ela queria deixar do jeito que estava. Aí eu falei, não, tá bom, deixa eu sair. Eu tinha um salário muito estável, muito bom na época, mas eu falei, não, eu preciso sair e construir a minha jornada. E sempre ali na lanchonete ouvindo, né? As meninas da limpeza, eu não trabalho fim de semana, eu ganho muito mais, ali é muito legal porque eu paro em qualquer lugar, como um lanche. Gente, eu ficava 15 horas em pé, 18. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu preciso, então, ir para a área da limpeza. E aí eu fiz contato com algumas ali que frequentavam a lanchonete. Falei, olha, eu tô querendo ir e tal. Peguei o telefone e eu falei, deixa eu ir como part-time. Deixa eu conhecer, deixa eu ver, né, como que vai ser. E nesse período eu trabalhei como part-time muito tempo, uns 4 meses. E aí eu fui de graça várias vezes, porque ninguém queria me levar, porque eu não tinha experiência nenhuma. E aí eu já fui trabalhar por $50, saía de casa 9 da manhã, chegava 10 da noite. E às vezes até 7, né? De 7 às 7, de 7 às 9 da noite. E já fui humilhada, porque elas falavam assim comigo, você é burra, você não sabe fazer marquinha no carpete. Gente, teve uma que me deu um esfregão, jogou Clorox, era um chão de pedra assim na cozinha, ela jogou o Clorox inteiro assim no chão da cozinha, aquele de lavar roupa, não era o Clorox de limpar banheiro, tá? Deixa isso bem claro. Pior ainda. É o mais forte. É o mais forte. Nossa. Eu quase intoxicando, ela pegou um esfregão e falou bem assim, olha, pega esse esfregão aqui e esfrega esse chão no muque. Aí eu falei bem assim, nossa, mas eu não sei fazer isso. Nem o que é um esfregão eu sabia na época, né? Aí ela esfrega assim, ó. Aí ela foi lá, fez e me falou, você não presta para a área da limpeza, não. Você não sabe fazer nada. Eu falei bem assim, tá bom. E aí eu fui, assim, graças a Deus, houveram essas pessoas no caminho, mas também houveram pessoas boas que me ajudaram, me instruíram. Olha, Brígida, você faz assim, você faz assado. E aí eu fui pegando realmente como que funcionava a área da limpeza. E uma coisa que me chamou muita atenção, que foi até um start assim, para mim na época,
que haviam pessoas na limpeza que limpavam 10 casas, 12 em um dia, e haviam outras que limpavam duas casas, mais uma de manhã, uma à tarde, porque eram casas gigantes, e ficava ali meio período do dia em cada casa. E outras que usavam 10 produtos, vários produtos para uma mesma coisa, e uma que usava só 1 ou 2 produtos para ter o mesmo resultado. Isso me chamou a atenção na época. Eu falei assim, gente, mas como é que pode? Uma usa soft scrub, a outra usa outra coisa. Eu falei, não, isso daí é muito legal, porque, por exemplo, eu não quero ficar limpando 12 casas em um dia, 10 casas em um dia. Isso daí não é legal nem para a dona da casa, ver ali 5, 6 mulheres entrando. Então, eu fui vendo o que era de errado com cada uma dessas empresárias. Eu falei bem assim, nessa época eu já estava um pouquinho mais fixo com essa que limpava 2 casas por dia. E aí eu pensei, eu posso começar a ter os meus próprios clientes. Não falava inglês e não tinha carro. E aí eu ia de trem... Eu ia de trem, colocava os produtos ali naquela sacolinha de mercado. E aí os produtos, nossa, furavam a sacola, caía pelo chão. E no trem também, como eu não tinha inglês, eu anotava o endereço, para onde eu tinha que ir, o endereço da minha casa. E aí eu ficava apontando assim, go, 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 e apontando para o endereço que eu tinha que ir. Uau. E naquela época também não tinha Uber, porque, né? 13 anos atrás ainda não tinha Uber, não tinha nada. Aí eu pegava um táxi da estação de trem até a casa do cliente e vice-versa. Então, às vezes, era $90 a limpeza, eu gastava 50 para poder chegar. Mas eu entendia que aquilo ali era parte de uma construção, de alguma coisa que eu não sabia. Um investimento que você estava fazendo em você mesmo, né? Exato, mas eu não sabia onde eu ia chegar. Eu sabia que era uma semente que estava sendo plantada. Sim. E aí o meu namorado na época falava, nossa, você tinha um salário tão bom, agora olha o que você está ganhando, né? Bem pouco. Eu falei bem assim, mas é só por um período, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí eu comecei a estudar inglês, depois eu tirei a drive license, né? A carteira. E aí quando eu já tinha os meus clientes no sábado e no domingo, já estava cheio. E aí eu falei bem assim, eu preciso levar uma helper. Aí a helper foi comigo. E encheu também o sábado e domingo. Aí eu falei com a moça que eu ia sair do meu trabalho fixo, né? De segunda a sexta-feira. E ela não aceitou. Ela falou, não, por que você vai sair? Eu te ensinei. Você não pode sair, você tem que ficar comigo e tudo. E aí eu falei, olha, eu consegui um trabalho para cuidar de um idoso, alguns dias na semana, realmente tinha conseguido. Ele vai me pagar tanto por dia, você tem como cobrir? Aí ela falou, não, esse valor é muito alto, não tem como cobrir. Eu falei, então não tem como continuar com você. E aí eu saí, fiquei uns dias na semana cuidando desse idoso, e os outros eu coloquei as casas. Passei as casas que eram no fim de semana para... né, durante a semana, de segunda a sexta-feira. E aí, tava tudo bem, eu já estava dirigindo, já estava com uma helper, fui crescendo ali as casas durante a semana, eu ia em parque, panfletava. Inclusive, isso é uma coisa que eu sempre oriento as mentoradas hoje, né? Você ir em parque, você tá sempre divulgando o seu negócio, eu não parava. Onde eu ia, meu cartão estava comigo. Olha, se eu ia num restaurante, olha, tá aqui o meu cartão. E fui divulgando. E aí o negócio foi crescendo. Eu já estava ali com uma helper e já estava dirigindo e estava com 4 casas certinha no dia. Eu falei, graças a Deus está caminhando. Sempre com problemas normais da limpeza, mas estava caminhando. E aí me veio uma hérnia de disco na coluna. E aí eu falei, pronto, agora o que eu vou arrumar? Eu não vou conseguir, né? Porque sabe quando passa assim na sua cabeça um filme? Foi tão difícil eu chegar até aqui. E agora o que eu vou fazer? Que eu não tenho orientação, eu não sei o que eu vou fazer. Fiquei um pouco receosa quanto a isso. Mas aí quando eu fui falar com as amigas,
as amigas da limpeza. Olha, tô com um problema na coluna, eu não consigo andar. Vou precisar fazer um tratamento durante alguns meses. O que você me orienta a fazer? Você que já tem 18 anos na limpeza, você que tem mais tempo. Agora você vai perder tudo, agora já era. Agora você pode desistir do que você conquistou até aqui. Eu falei, meu Deus. A batalha espiritual mesmo, né? Espiritual. Batalha. Se você botar alguém para limpar suas casas, eles vão tomar suas casas, ou os seus patrões não vão gostar. A gente escuta sempre isso, né? Sempre isso. Aí, geralmente, a gente que é dona de schedule, a gente tem esse medo de sempre mandar uma help, chegar lá e será que ela vai fazer do jeito que eu faço? Será que meu cliente vai gostar da limpeza dela igual que ele gosta da minha? Sabe? A gente tem esses paradigmas que a gente fica querendo não receosa nisso. Exato. Ainda vem os amigos falar essas coisas, aí como é que fica a cabeça, né? Com certeza. Verdade. Ainda bem que você não escutou. Não. Geralmente eu não escuto os nãos. Eu fecho ali os ouvidos e finjo que eu nem escutei. Então, na época, eu recebi muitas pessoas assim, na área da limpeza me falando isso. Eu falei, não é possível. Não, tem que dar certo, porque como que eu vou perder assim as minhas casas? Naquela época não tinha ninguém, todo mundo que eu perguntava falava bem assim, depois eu te conto como é que eu faço, e virava as costas. Eu recebi muito isso na minha jornada, então falei, quer saber? Eu vou tentar treinar essas meninas por telefone em cada casa. Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, não tinha recurso, mas eu ligava, falava, você tá na casa da fulana, ela gosta que faz assim, assim, assim. Você tá na casa da cicrana, ela gosta que faz assim, assim, assim. E aí, haviam erros, claro, né? Nem tudo dava certo, mas eu consegui manter, pelo menos, a minha helper com uma motorista. E aí, foram 4 meses que eu fiquei em tratamento da coluna. E aí, eu falei meio assim, se deu certo eu treinar a minha equipe à distância, para eu não perder as minhas casas, pode dar certo eu fazer um segundo grupo. E aí eu fui para as amigas de novo. Mas um grupo já dá tanto trabalho, você não vai conseguir fazer o segundo, como que você vai administrar? É muito difícil, vai ser dor de cabeça dobrada, não faz isso, não. E aí eu, como sempre, não ouvi, né? Segui firme, falei, vou fazer o segundo grupo e vai dar certo. Quando eu voltei como motorista, com uma helper, captando casas. Depois que lotaram os dias, eu coloquei uma motorista e saí de novo do operacional. E aí eu falei, se dá certo o segundo, vai dar certo mais grupos. E aí eu fui fazendo terceiro, quarto, quinto, estamos aí já a empresa, né, há 13 anos, consistente no mercado. Tem também a equipe comercial e as pessoas nesse período que estavam falando que não ia dar certo ou que não tinha nenhuma solução, que eu iria perder as casas, começaram a me procurar para saber o que eu havia feito com relação a treinamento de equipe, com relação à rota, porque as minhas casas sempre eram muito próximas umas das outras e isso despertava curiosidade. Como que você faz isso? E aí eu ia até a casa das pessoas, olha, vamos lá que eu vou te ensinar. Eu sentava, ensinava gratuitamente. E aí, em 2022, veio a ideia. Talvez eu possa levar isso para maior número de mulheres da área da limpeza, crescer isso. E aí eu fundei o Central da Limpeza em 2022. E comecei ali a falar sobre dicas de limpeza, depois eu foquei e ensinar pessoas a organizarem um schedule e tudo. E comecei a ter algumas mentorias mais em conta para eu entender realmente as dúvidas maiores, para eu poder formar ali os tópicos da mentoria. E aí, hoje já tenho aí mais de 400 mentoradas nesse processo. Já estou na 9ª turma de mentoria. E é isso. Que prazer, muito, muito inspirador isso daí. Então, Brígida, nós podemos ver que
é uma jornada incrível, bilíngue, né? Porque você fez a mesma coisa no Brasil, panfletou, e depois gerenciou, ensinou nos bairros também. Sim. Então, de certa maneira, você fez a jornada outra vez aqui nos Estados Unidos de uma maneira mais tudo, né? Mais wonderful, mais maravilhosa, porque o retorno agora, você está recebendo um retorno muito bom, né? Então, você já está num nível que você está confiante e confortável onde você está, mas aí você vê como é possível chegar nesse ponto, você acha que é possível chegar ainda mais longe, né? A gente nunca deixa de sonhar, isso que é o importante. Exato. Quando deixamos de sonhar, deixamos de conquistar e de fazer as coisas, porque você pode ver que na sua história não foi desculpa não ter carro, não falar inglês. Exato. Então, a gente tem que começar e fazer. E você já é uma influenciadora aqui na vida de várias meninas. Inclusive, a Janaína foi a pessoa que me e uma falou das primeiras sobre você. mentoradas, né? Foi uma das primeiras, assim. Uma das primeiras, digamos. E a Janaína veio, Juliana, eu preciso falar com você um negócio. Primeiro ela falou assim da Brígida mais ou menos, né? Porque ela estava lá, como você estava falando, eu vou compartilhar. Aí depois ela falou, Juliana, eu preciso falar com você com um negócio. E eu vi que a mente dela, a cabeça, as ideias, estava bem diferente, assim. Eu falei, não, vem, vamos, a gente vai... Senta aqui, a gente vai conversar. Mas não chegou a ser, porque não era o tempo, né? Tudo é o tempo. sim. Se não tiver o tempo certo, tudo alinhado para acontecer, as coisas não acontecem. Mas é um prazer de receber você aqui hoje. Quanto mais eu conheço da sua história, mais eu fico admirada. E eu acho que a sua chave principal foi a comunicação e educação. Isso que eu falei no começo do podcast, no primeiro podcast que a gente teve, falando sobre a educação é o único meio de facilitar a comunicação entre o empreendedor e o funcionário, ou mesmo pessoas da mídia e da comunicação que queiram comunicar com a outra pessoa, o ouvinte, aí em casa ou no trabalho, no carro. É muito importante ter uma mensagem muito clara. Não somente uma história bonita, mas a mensagem. Porque tem muitos mentores falsos hoje em dia por aí que não tem uma mensagem a levar. E muitas vezes nem chegaram lá e já querem... Como você vai chamar alguém? Vem aqui, eu vou te levar nesse determinado ponto, se você nunca chegou lá primeiro. E, infelizmente, tem muitas pessoas que ainda caem, inocentes, que caem nessas histórias, né? Sim. Mas muito obrigada. E eu queria perguntar para você... Quando você percebeu que você estava no caminho certo? Como já escutamos, teve várias dificuldades... E como, mesmo assim, você percebeu que você estava no caminho certo? Eu acho que o ponto-chave que realmente me mostrou que aquele era o caminho foi quando as pessoas da limpeza começaram a me procurar e perguntarem sobre o que eu estava fazendo. Que aí eu falei bem assim, gente, é tão simples. Para mim era simples, mas para a pessoa tinha dificuldade ali na rota, porque colocava as casas muito longe, e aí ficava 1 hora, 2 horas em trânsito. As pessoas tinham dificuldade na comunicação com o time. Então, nunca tinha feito uma reunião, nunca tinha alinhado com o time como que era a forma de limpar que ela gostava. Porque, principalmente as helpers, a gente sabe que uma vem da experiência com uma dona de schedule de um jeito, a outra vem de outro. Então, cada uma tem um nível de limpeza e tem também aquelas que não têm experiência nenhuma, que eu particularmente amo, porque eu vou ensinar do meu jeito, né? São as melhores, São né? as melhores, eu amo. Eu também gosto de pegar as que não têm experiência. Nossa, eu já até perdi as contas de quantas passaram pela empresa que foram do zero. Então, assim, você pegar um time com vários níveis de limpeza, uma limpa com soft scrub, a outra a mesma coisa que eu via antigamente. E aí, você não ter nenhum treinamento, nada para passar para elas, isso daí é muito sério. Porque, às vezes, você manda um time para uma casa, limpou essa casa, aí você manda o outro time, já limpa de outro jeito. A dona da casa vai perceber. Vai, e aí fala bem assim, eu quero só esse time. Então, tem que ter uma padronização no serviço. Olha, o padrão é esse, nós fazemos desse jeito e tudo mais. Então, assim, eu acho que o ponto-chave nessa época, para mim, foi isso. Foi
foram as pessoas me procurarem e eu sentar ali e ajudar. Eu já fiquei 8 horas com uma ali explicando como que fazia a rota, já fiquei 5 horas com a outra explicando sobre treinamento de equipe. Então, eu ia assim de coração aberto, porque é o que eu amo fazer, é ensinar, é estar junto com as pessoas, é comunicar. E eu acho que até isso é uma chave, porque você falou dos mentores, né? É uma chave, cada pessoa é única, né? Eu acho que a minha identidade é muito isso, de estar junto, de pegar pela mão, de conversar com a mentorada, de entender o momento de cada uma. Então, essa prática também de dar exercício, tem gente que fala, eu vou fazer a mentoria. Não é só fazer uma mentoria, é você dar conta dos exercícios, você modificar a sua empresa. Então, eu viro do avesso mesmo para poder chegar em um resultado. Porque você se importa, o verdadeiro mentor se importa com o resultado, não só com o dinheiro, porque o sucesso não está no dinheiro. Não. Muita gente conhece gente que tem muito dinheiro e está super infeliz por aí. Então, e a idealização da pessoa que não tem o dinheiro achar que a felicidade está nisso e não é. E tem muito mentor fazendo isso, só está preocupado no receber o valor da mentoria, mas não de receber, de fornecer resultados, produzir resultados. E então, isso mostra os seus resultados na sua vida profissional, não só nas casas que você já passou várias. Conta para mim como que é gerenciar 100 casas por semana. Já chegou, eu li sobre isso que você estava falando. 100 casas em uma semana na sua companhia. É uma loucura? Como que funciona? Hoje já tem bem mais, né? Já são mais de 250. Por semana. Por semana. Hoje eu tenho uma gerente, tenho uma assistente virtual, que é uma secretária do Brasil. Isso facilita muito, porque eu não faço mais a agenda, o schedule. Antes eu ficava sábado, domingo ali debruçada em cima do schedule, confirmando os clientes para a próxima semana. Então, hoje tem assistente virtual que faz o atendimento com os clientes e tem a gerente que cuida do financeiro da equipe. Então, todas as equipes têm ali dentro do software todas as casas, todos os horários, os endereços, é tudo automatizado, mas a gerente ela fica à disposição da equipe se acontecer algum problema, se teve algum problema com o cliente. A gente também tem um controle de qualidade das casas, que a gerente vai de tempo em tempo conversar ali com a dona da casa enquanto tá tendo a limpeza, para ver se ela está satisfeita, se está tudo bem. E se ela pontuar, né, nunca nada é 100%, se ela pontuar, minha persiana não está muito limpa e tal, ela naquele mesmo momento já leva isso para a equipe e a gente envia uma mensagem, olha, hoje a manager fulana foi até a sua casa para fazer o nosso controle de qualidade, conversou com você e o nosso serviço vai melhorar nesse ponto. Então, o cliente ele fica bem feliz por ter esse acompanhamento. E a gente passa isso também para as mentoradas, como parte, né, do controle de qualidade. Então, para as meninas que têm interesse em estar fazendo a mentoria, qual o conselho ou que você poderia estar falando para elas investir? Porque muitas meninas pensam, mas é caro, ou eu não tenho esse dinheiro, mas esse dinheiro pode estar saindo de um lugar que você pode estar perdendo num futuro próximo por não estar fazendo propriamente a mentoria. Então, você ensina na mentoria também como contratar? Sim, eu ensino, são 8 aulas hoje a mentoria. A mentoria com a turma são 2 dias na semana. Então, eu divido. Na terça-feira é o conteúdo específico comigo, técnico, onde eu ensino entrevista com o cliente, eu ensino como fazer as regras da empresa, porque tem que ter alguma regra, sim, o cliente não pode fazer aquilo que ele quer, como lavar vasilha, a gente fala, né? Catar brinquedo no chão, quantas vezes a gente... Foi uma das coisas que eu aprendi com a Brígida também na mentoria, foi em relação a isso, a saber fazer um contrato, né? Porque também isso é muito importante quando a Brígida, ela frisava muito isso na mentoria dela, da gente estar passando para o nosso cliente qual é o nosso serviço. A gente vai lá e vai limpar.
A gente não é uma personal organizer, a gente não é a gente não vai lá para lavar louça. Então, é tanto que eu fazia os meus contratos quando tinha um novo cliente e eu sempre dizia, mantenha-se a casa organizada e tudo para a nossa função é apenas fazer a limpeza, no caso, um deep clean, né? Eu especificava qual era a necessidade do cliente naquele momento, né? Então, eu botava que eu não... Chegava lá, aí eu aprendi também a questão de valorizar se faz cama, se não faz cama. Assim, é muito completo a mentoria dela. Porque é esses mínimos detalhes que muitas vezes a gente, donas de schedule, que ainda não tem... mas mentoria, a gente vai gastar dinheiro com isso. Gente, não é gastar dinheiro com isso, é um investimento que você está fazendo. Isso. E é bom para você futuramente. Eu estou dizendo isso como uma aluna, eu fui uma aluna dela e... Né? Ainda tem muita coisa para aprender, quem sabe? Saímos daqui e fechamos um contrato com a nova mentoria. Então, assim, isso eu aprendi. E também, como ela falou, do pós-limpeza, que também isso é muito importante para o cliente, que sempre quando eu fazia o contrato para fechar um negócio com o cliente, além dessas coisas que a gente colocava como o que pode, o que não pode, o que a gente faz, o que não faz, eu sempre colocava que, caso algum serviço que não tenha saído... Né, do agrado do cliente, ou que não foi executado bem feito, que eles não comuniquem que a gente, se estiver no local, a gente volta, refaz, ou então que da próxima vez a gente tenha mais atenção naquela parte que ficou como uma falha ou passou despercebido. O que também, assim, no caso da mentoria dela, assim, são esses pontos que te faz o teu diferencial. Como ela sempre me perguntava quando eu fazia assim, qual é o seu diferencial? Entendeu? Os meus diferenciais são os detalhes, porque são os detalhes que a gente acha que o cliente não vê, mas é o que eles mais verem. Mesmo se não vê inconscientemente. Exatamente. Mas a Janaína é prova, pelo seu sucesso, dá pra ver, porque ela fazia casa pra mim de comissão, ou ia pra mim de motorista, só que ela sempre foi, assim, top, uma das melhores, se não a melhor faxineira, que eu já conheci várias, né? Como eu estava falando no outro podcast, eu acho que para escalar de pequeno para meio porte é mais difícil do que meio porte para grande porte, porque tem aquela coisa das part-timers, você não pode implementar tanta coisa quando você não tem uma menina que trabalha para você de segunda a sexta-feira. Sim. Você sabe como é. Mas a Janaína, eu vi a transformação dela no tempo que ela estava fazendo a mentoria. E nem sabia, depois eu fiquei sabendo. Mas, assim, ela chegou com a precificação, toda a parte mesmo da publicidade, do marketing, que sempre é importante ser feito, e às vezes a gente não faz por questão de estar sempre muito ocupado, sempre muito as coisas correndo, mas também a questão de hábito e de implementar o processo da companhia, né? Mas a Jana foi... Olha, agora já nem posso, não posso trabalhar mais com ela. Já cresceu, tá vendo? Então, aqui tá a prova da mentorada. E eu fiquei super feliz de poder estar fazendo esse encontro de vocês aqui hoje, de te conhecer também. Do criador e da criatura, né? E agora... A Janaína foi uma das primeiras alunas, né? Mas respondendo a sua pergunta sobre a contratação, eu não só ensino, né, sobre como contratar, como manter também a equipe, porque eu acho que o maior challenge, né, o problema maior é você manter a equipe por mais tempo. E eu tenho vários métodos que eu ensino dentro da mentoria, como manter, além de falar também sobre precificação, como você falou. Captação de clientes, são mais de 16 formas de captações hoje, e ainda tem mais para poder agregar. E também esse segundo dia na semana, que é na quinta-feira, eu trago convidados. E aí esses convidados são geralmente contadores, pessoas que vão falar sobre o Google My Business. Então, são pessoas que realmente agregam inteligência emocional, pessoas que realmente agregam para a empresária, porque fica naquela correria ali do dia a dia e acaba que esquece dela mesma. Eu já vi várias situações de falar, olha, cuida de você, primeiro vem você, depois vem a sua empresa. Então, isso é muito importante, ter esse feeling, né? Olha, você precisa se controlar um pouco mais, ver se você precisa
vai no médico, se cuida, se você precisa de algum remédio, alguma coisa. Tem gente que é tão ansiosa, acelerada demais, que chega a dar palpitação. Tem outras que já são muito calmas, né? Então, assim, tem que ver o momento de cada uma. Exato. Tem que ver o momento, mas você tem que estar pronto para crescer e evoluir. Muita gente não quer fazer o trabalho árduo da transformação para chegar até o sucesso. Não tem sucesso de dia para noite só se for ganhar na loteria, né? Porque do resto é trabalho, mas é muito mais gratificante do que ficar aquele ratinho lá dentro do... Tem gente que quer dar um passo maior do que a perna, né? Também, sim. Isso acontece muito. Como assim, é um passinho de formiga, passinho de formiga que fala, né? Step by step. Exatamente. É um processo longo. E só complementando mais um pouquinho a questão assim, de aprender muito sobre mentoria. Vai gastar dinheiro com isso? Eu já escutei muito isso. Escutei no início, eu escutava muito. Vai gastar muito dinheiro com isso? Mas eu não tenho experiência na limpeza. Eu até tenho, porque, graças a Deus, aqui, como eu também já peguei muitas que me humilharam, também aqui mesmo, fixa mesmo. Eu tive 2 patroas, assim, foi as que foram mesmo, assim, fundamental para me ensinar o que eu sou hoje, aqueles mínimos detalhes. Lógico que com o passar do tempo a gente vai se aperfeiçoando, vai sendo um pouquinho mais rápido e tudo, mas assim, o diferencial da mentoria da Brígida também falando dos pontos que a gente tem que fazer, né, precificação e tudo, e do visual. Isso é muito importante. Como ela acabou de falar, assim, você ter primeiro cuidar de você para depois cuidar dos outros, assim, como que eu vou querer falar para você, Brígida, fica bem, se eu não estou bem? Entendeu? Brígida, põe um vestido. Se eu não gosto de usar vestido, tá entendendo? É muito difícil eu ter que dizer para você, Juliana, fica bem, se eu não vou estar bem. E um dos pontos que ela dizia na mentoria, o visual quando você vai para um cliente ou quando você anda na rua, a Brígida faz uniforme, não pode? Comecei a fazer, era uma bluseira de farda por dia. Mas era chegava bonita, em casa, lavava. Preta com dourado. Exatamente, ela disse, tem que fazer uma coisa, ela também indicou as pessoas que faziam as logos e tudo, fui lá também, fez minhas logos, me indicou qual, elas indicam também qual o melhor, assim, questão do visual, quando olha qual era o melhor, aí uma delas me deu a dica do preto com dourado, que é uma coisa assim mais... te mantém arrumado o dia todo. Embora você já tenha feito 3, 4 casas, mas te mantém arrumado o dia todo. E eu comecei a fazer isso. Fiz uma roupinha aqui, não ia de qualquer jeito, porque a gente vê muito, vai de chinela, vai com o cabelo só preso, fica aqueles cabelos ainda, entendeu? Então, que assim, você pode ter feito 2, 3 casas no dia. Para você é mais um cliente. Só que para o cliente, você não é mais uma faxineira. Você é a faxineira dele. Então, você tem... Isso eu aprendi desde lá atrás, lá no Brasil, quando eu trabalhava na parte de atendimento ao cliente. Aquele cliente, para mim, eu era a primeira pessoa que estava atendendo a ele. Para mim, ele não era o primeiro cliente. Para mim, já tinha passado uns 20. Mas ele vai ser... O que vier vai ser sempre o primeiro. Então, era isso que acontecia. Que eu pensava... Botei meu uniforme, conforme a mentoria da Brígida, o visual, assim, poxa, é de respeito, essa empresa tem o meu respeito, olha como que se comporta, entendeu? Tênisinho, cabelinho arrumado, uma logozinha assim na blusinha e tudo. Então, isso para o cliente é bom, porque para mim poderia ter sido a sua... Juliana é minha 4ª cliente hoje. Estou morta. Mas eu não sou a 4ª faxineira para o cliente, eu sou a primeira e a última que vai entrar na casa dele. Então, eu tenho que executar o meu serviço como se fosse a primeira casa do dia. E também, assim, não é um tamanho fits all, né? Não é um tamanho único, assim, para todo mundo, porque é importante descobrir, eu não sei se você passa isso no seu mentorado, mas sobre encontrar a identidade da companhia e a sua marca. Sim. Porque cada companhia tem a sua visão e a sua identidade visual, identidade de visão, valores, e também você tem que almejar para o público correto. Sim. Então, tudo isso são coisas que parecem assim uma coisa diferente ou distante, mas são pequenas coisas que ao longo do aprendizado nós vamos aperfeiçoando e nos transformamos em profissionais melhores, né? Com certeza. Sabe uma curiosidade que a Janaína mencionou agora? Que uma vez, eu ainda fazia entrevista presencial, hoje não faço mais, né?
Porém, na época, eu fui com a minha pastinha, assim, com a minha pastinha de terninho, porque eu tinha o meu uniforme e por cima deixava sempre um terninho dentro do carro, se estivesse trabalhando, jogava o terninho por cima, pegava uma água ali, dava um jeitinho no cabelo. E aí eu cheguei na porta de uma cliente para fazer a estimativa, e aí a cliente olhou assim para mim, só um minuto que eu tô aguardando a house cleaning para dar uma estimativa. Eu falei, bem, sim, sou eu. Ela, what? Ela não acreditou que eu era house cleaning, porque esperava que tivesse ali com o uniforme preso, manchado, cabelo preso, toda, né, na correria. Então, assim, isso faz total diferença. Eu sempre falo para as alunas, investir no visual, uma logo. E uma coisa que me ajuda muito como mentora também é lá atrás, que eu sou formada em publicidade e propaganda. Então, eu tenho esse background. Quando fala em logo preto com dourado, aí pronto. Aí é o que eu gosto, porque você não vai fazer uma logomarca azul com verde, com espanador ali, ou com o aspirador, porque você quer passar uma imagem de uma empresa de limpeza, sim, mas uma empresa de luxo, uma empresa que realmente sabe o que está fazendo, que tem um padrão no que comunica ao cliente. Então, quantas aí hoje no mercado são verde com azul, com aspirador, ou com a bonequinha? Gente, a bonequinha. Eu não estou criticando, tá? Cada um sabe do seu momento e do que pode ter hoje para trabalhar. Mas uma bonequinha não representa a sua empresa. Mas daí vai da questão do público-alvo, né? Sim. Então, se você está direcionando para um público que já é mais, assim, para as massas, mais popular, talvez até pode ser. Mas isso também é falta de direcionamento Sim. da pessoa que está fazendo marketing, que está guiando a pessoa nesse caminho. Porque o que se fala no marketing, que cores de limpeza, se você pesquisar, fala azul, e, assim, os logos mais esquisitos que tem, né? E que muitas meninas usam. Mas aí que vem o diferencial, porque você está mostrando um valor maior, né? Tem muita menina que reclama que os clientes não querem pagar o valor que elas querem passar, mas talvez ela não está se apresentando, não está se posicionando no mercado correto, porque Exato. Você pode comprar um Jetta ou você pode comprar um Jaguar, né? Ou então coloca no seu serviço para mostrar para o cliente assim, ó, tá aqui. É por isso que eu estou cobrando esse preço. Entendeu? Você também tem que se impor em relação a isso. Tá aqui, ó. Eu faço tudo isso aqui porque eu também, o checklist também da Brígida é muito importante, que você vê o que realmente que faz para justamente quando você for no seu cliente, fechar um negócio e você depois terminar a casa dele, ele diz assim, mas isso aqui eu tinha combinado e não fez. Então, quer dizer, ele não tem do que reclamar, porque tudo que está ali no seu checklist ali que você passou para ele, antes de fechar o contrato, a limpeza com ele, você já passou tudo que você faz e o que você deixa de fazer, para não ter depois a desculpa de dizer, mas você não fez isso, faz isso para mim, porque tenho só esse, aí o só esse fica para a próxima, e na próxima só esse de novo, e aí vai por... Não dá espaço, Exatamente. Não pode dar espaço para mal entendido, né? Tem que ser Sim, tudo... muito claro. Tudo claro. Se o cliente tiver alguma dúvida... A maioria das dúvidas vão estar respondidas ali, naquelas informações iniciais. Esse é o primeiro passo, né? Porque é aí que tem o espaço de misunderstanding, de falta de comunicação. Mas no seu mentorado, Brígida, eu não conheço muito dos... nunca morei em Newark, não estou muito por dentro dos mentores, não sei como que está o ramo da limpeza, mas no seu mentorado você ensina também mindset, a mentalidade, como mudar a mentalidade de pobreza e escassez para uma mentalidade de sucesso e fartura? Você passa isso também para as meninas? Sim, porque isso é muito importante. Sim, dentro do meu planejamento, quando eu trago os convidados, eu já penso muito nisso, para envolver todas as áreas. Então, vem um convidado de mindset, vem um convidado falando sobre finanças, vem outro convidado falando sobre inteligência emocional, o outro falando... Então, tudo isso é pensado para a pessoa se organizar e ver que realmente faz parte de um todo. Não simplesmente, a minha empresa é uma, eu sou outra. Não, você precisa estar bem para a sua empresa estar bem. Então, tudo isso é pensado e organizado para fazer aí
um mix completo de realmente um empresário de sucesso. Já estou fazendo meu network aqui, pode me convidar, porque eu posso falar sobre mindset e também um outro assunto que a gente vai falar aí depois que as câmeras saírem do ar aí também, que seria muito interessante. Já vamos fazendo um network aproveitar aqui o social media e a mentoria. Sim, temos muitas coisas de franquia também e tudo, muito sucesso, muito sucesso. Isso aí. Mas, assim, Brígida, quais são, assim... Aqui está a prova viva, Janaína, de um feedback maravilhoso de sucesso seu, de uma das mentoradas. Mas quais, assim, são os feedbacks, as histórias que você já escutou mais gratificantes para você das suas mentoradas? Ai, quando falo em feedback das mentoradas, meu coração chega a aquecer. Fica quentinho. Ai, meu Deus. Eu acho que o mais emocionante, que me marcou mais, assim, que eu sempre penso nessa aluna e a forma com que tudo aconteceu, é uma mãe, ela me mandou um áudio chorando, e ela falou bem assim, Brígida, eu nunca pude levar a minha filha na porta da escola. E hoje eu estou aqui, depois de todos esses anos, levando a minha filha na porta. E eu não sei expressar em palavras o quanto eu posso te agradecer por ter saído do operacional. E isso mudou a minha vida. Quero te agradecer muito, porque hoje eu posso dar atenção e tempo para as minhas filhas. Então, assim, isso me marcou demais. E também, essa mesma aluna, depois de um tempo... fez todas as plásticas que estavam ali na lista dela. Ela falou, Brígida, isso só foi possível devido a eu não estar mais no operacional. Porque, além de mudar a vida da minha família e estar dedicando meu tempo para as minhas filhas, levando na escola, fazendo lanche, coisas que eu não fazia antes, eu ainda realizei um sonho que para mim parecia distante de fazer as minhas plásticas, mas hoje eu realizei, eu estou aqui com a minha empresa faturando muito mais e ainda por cima realizando esses sonhos que para mim na época era distante. Então, assim, isso realmente me marcou muito, foi muito marcante e emocionante. E isso é uma das histórias que você conhece, fora as outras que você nem ouviu falar ainda, como você não... A Janaína, por exemplo, porque a Janaína, eu estava no período de experimento da mentoria, ela começou a fazer algumas aulas e aí nós interrompemos, né? E aí acabou que a vida foi acontecendo, ela está lá no grupo do Central da Limpeza. Não para de seguir e de aproveitar os feedbacks. Mas eu não sabia, né? Durante esse período todo, a gente não falou mais, é tudo sempre muito corrido, né? Mas aí eu falei bem assim, quando eu vi Janaína hoje, eu falei, olha, né? Quanto tempo que... Foi muito legal você trazer hoje a Janaína, porque passa um filme na cabeça, né? Eu voltei lá naquele momento que eu ainda não tinha a estrutura da mentoria, que eu estava em período de teste, mas que para Janaína foi importante naquele momento, pelo relato dela, né? E escutar de uma terceira pessoa também. Quando a Ju convidou também, que disse que você vinha, depois eu pensei, será que esse não é o momento de retornar? Porque, assim, eu parei, como você fala, que você também sempre pede para as pessoas que você está auxiliando também cuidar um pouco. Eu acho que foi na época, eu estava recém-parida, como se diz, né? No nosso linguajar bem cearense, né? Que eu sou de Fortaleza. E eu já tinha acabado de ter uma baby, eu meio que entrei numa depressão pós-parto, a gente não sabe que tem tudo, então assim, eu queria prosseguir, mas é aquela coisa que eu sempre dizia que não tinha tempo, estava cansada, não tinha dinheiro, as desculpas que a gente arranja para aquilo que está dentro da gente, a gente não sabe o que é que está acontecendo. Um mindset de escassez e pobreza, né? Que a gente fica preso naquilo. Mas é o quê? Algo primeiro, a sua cabeça não está bem. Você está com a depressão, você não sabe. Você acha que é só cansaço, é só o bebê que é pequeno, entendeu? As nossas correrias do dia a dia, que nós somos mãe, mulher, empresária, faxineira dentro de casa, motorista, né? A gente é tudo isso. Então, eu tive que parar nesse momento, porque eu vi que eu estava precisando cuidar de mim. Como é que eu ia absorver? E olha que eu absorvi muita coisa. Imagina se a cabeça tivesse boa. Agora o momento, entendeu? Agora. Hoje eu estava
estava lá, eu estava em casa, ó, só de perna para cima. Mas, assim, naquele momento eu tinha que parar, eu tinha que cuidar de mim para depois eu voltar. Hoje, lógico, assim, por isso que eu disse, aqui, quando desligar as câmeras, nós vamos fechar o negócio. Por quê? Porque eu acho que para mim agora foi esse momento. Então, foi preparado esse momento, entendeu? A Ju me convidou, era você. Por quê? Porque eu tinha que retornar, eu tenho que retornar. Hoje eu estou bem. Quer dizer, eu estou com a cabeça boa, com o corpo bom, assim, fisicamente, para correr mais ainda atrás daquilo que eu sempre quis. É importante se preparar fisicamente também. Exatamente. Mas você não saiu do programa, você ainda está parte do programa, você estava na parte de se recuperar e de fazer esse processo, esse cuidado que você precisava ter, essa terapia. E não deixava de acompanhar, porque assim, o Instagram da Brígida também, ela também às vezes assim, é muito direta também nas coisas. Se você tiver parada, fixa, prestando atenção naquilo que ela está falando, você vai pegando aqueles pontos. Lógico que ela tem a mentoria dela, ela tem um pacote dela fechado, que ela também não vai ensinar tudo ali em canal aberto como o Instagram, as redes sociais. Mas se você não tem condições de pagar um curso que você acha que é caro, você vai no Instagram dela, vê os podcasts dela, vai pegando uma coisa dali, vai botando em prática aqueles mínimos detalhes que você consegue fazer. Quando eu cancelei com a mentoria dela, eu via que eu participo do grupo, não sou muito de estar comentando em redes sociais, essas coisas, assim, eu acho que é uma coisa de mim mesma. Mas eu sempre estava ali, assim, poxa, vou tentar fazer isso do jeito que ela está fazendo. Lógico que na mentoria dela, além dela te ensinar, ela também vai pegar a tua mão, vai segurar a vara contigo, vai te ensinar a pegar o peixe, porque ela não pega o peixe para você, não. Ela vai te ensinar isso, lógico, na mentoria é muito mais detalhado. Mas se você acompanhar no Instagram, nos podcasts dela, se você for ficar atenta mesmo, direcionada naquilo que ela está falando, você consegue ir nos pontos, e juntando os pontos e fazendo aqui. Não, peraí, ela falou dessa forma, mas se eu estou fazendo isso daqui, não está dando certo, mas deixa eu fazer do jeito que ela está falando, entendeu? Não é a mentoria dela lá ao ar livre, né, nas mídias sociais, mas se você não tiver condições no momento de pagar uma mentoria dela, que é um investimento, não é um gasto, você consegue também tirar bom proveito disso. E também essa pessoa que consumiu o conteúdo, né, livre, no futuro, se ela é uma pessoa que busca o conhecimento e quer crescer, no futuro ela vai fechar uma mentoria com a Brígida. Sim, isso é questão de tempo, porque quem sabe que a educação e o treinamento é importante para o crescimento e para o resultado material também, né? Então, investe nisso e é muito importante. Você falou muito bem, Janaína, isso daí é muito importante colocar. E sabe que isso é uma preocupação muito grande minha do que eu coloco nas redes, porque eu não tenho uma agência hoje enorme que vai ali no chat GPT e copia e cola informações. Eu fico atenta ao conteúdo e eu escrevo os textos, e isso é muito autoral, é muito meu. Então, se alguém... Já aconteceu até de uma agência aí de marketing, de uma mentora, pegar um conteúdo meu e replicar exatamente igual. E eu falei bem assim, tirei o print, falei, olha, eu sei que foi replicado exatamente igual, porque eu que faço os meus textos. Então, é muito autoral tudo que está ali. E eu tenho essa preocupação de falar realmente coisas que venham a agregar as pessoas que estão ali consumindo conteúdo. Os reels, se você fizer reels, tem dica ali de captação que eu dou na mentoria. Tem eventos que eu faço que são eventos assim de 3 dias, 2 dias, online mesmo, que eu falo coisas que estão na mentoria. Então, eu estou sempre tentando agregar de alguma forma para quem está seguindo, para quem está ali consumindo conteúdo. Isso, para mim, é muito importante. Mas, Brígida, já que você tocou num ponto aí sobre o chat GPT. Para quem não sabe, está assistindo agora, o chat GPT é uma ferramenta de inteligência artificial. E, inclusive, já que você falou isso, tocou esse no ponto, eu preciso falar. Eu fui convidada para começar um canal que fala sobre inteligência artificial, mídia e sucesso. Esse vai ser o nome do canal. Então, eu vou estar ensinando e mostrando como eu uso essas ferramentas de inteligência artificial para melhorar e economizar tempo de trabalho e ter conteúdos mais
rápidos e de qualidade também. Mas é importante ter noção dessa coisa dos direitos autorais e de copiar. Por isso que eu vou estar mostrando como direcionar, não só fazer o prompt, mas também como fazer directives, como dar direção de usar em seu benefício de uma maneira legal e uma maneira boa, onde as pessoas podem aprender e as pessoas que não podem ter uma assistente pessoal, uma assistente virtual, usar o chat GTP. E nesse novo canal, nós vamos estar fazendo um desafio, eu vou estar mostrando e produzindo conteúdo com as ferramentas de inteligência artificial e vamos fazer um desafio de 30 dias, conseguir 1.000 inscritos no YouTube usando inteligência artificial e o chat GPT. Uau, tô dentro! Eu amo inteligência artificial. Eu, inclusive, ontem vim aqui para... Eu moro no Texas hoje, né? Eu vim para New Jersey para um evento que incluía parte de inteligência artificial. E, assim, coisas que eu vi ali ontem, até agora estão, assim, batendo na minha mente. A gente tem que sempre procurar evoluir. E a inteligência artificial veio para ajudar, auxiliar muito, né? E eu falei bem assim, gente... Coisas que eu estou vendo aqui, eu vou implantar para já no meu negócio. E a gente tem que ver todas as ferramentas hoje que estão disponíveis no mercado para agregar no nosso business. E, inclusive, eu vou até falar aqui que é uma coisa que eu coloco ali o link no grupo do suporte ali do Central da Limpeza, é que algumas meninas não falam inglês, como eu não falava na época. Hoje tem um aparelhinho, como se fosse um Bluetooth, que você coloca e faz tradução simultânea. Hoje tem o WhatsApp, hoje tem Uber. Não tenho carro, eu posso ir de Uber. Então, as ferramentas hoje estão todas aí. E a inteligência artificial é mais uma ferramenta. Porque se eu não falo inglês, eu posso falar ali, olha, estou precisando de uma mensagem para um cliente. Aí vem a mensagem toda traduzida em inglês, vem exatamente o que você quer falar. Então... As ferramentas estão prontas, cabe a você filtrar e utilizar no seu negócio. Saber utilizar corretamente. E foi por isso que eu fui convidada para fazer esse canal. Que legal. E é uma coisa que eu não estava com certeza se eu queria fazer assim, uma coisa direcionada para o pessoal do Brasil ou dos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, eu achava que tinha mais alcance, mas como eu não falo inglês assim, nativa, por mais que eu já tenho cursos de universidades aqui, graduada, mas não me sentia confortável. E no Brasil, tampouco, eu não me sentia assim... tão confortável, mas fui direcionada a fazer isso e eu estou muito feliz porque agora é um mercado novo, poucas pessoas estão falando sobre isso e muitas pessoas querendo começar a produzir conteúdo e é possível. Nunca foi tão fácil fazer sucesso, especialmente no mundo digital como hoje, gente. Sim, e eu costumo dizer, o pessoal diz assim, mas fulano teve sorte, mas fulano não sei o quê, teve fulano que aquela pessoa grande lá ajudou. Gente, o sol brilha para todos. Todos. Exatamente. Agora só tem uns que se acomodam e outros arregaçam as mangas. Verdade. Tá entendendo? Hoje eu já me vejo assim. Hoje a gente tem que parar de se procrastinar. Mas eu não tenho tempo. Eu tenho os filhos. Você só não tem tempo para aquilo que não é prioridade para você. Verdade. Que aquilo dali, quando começa a ser prioridade na tua vida, tu arranja tempo, nem que seja 3h30, 4 horas da manhã. Mas o tempo você arranja. Costumo dizer, hoje, entrando na área aqui do emagrecimento, a minha nutróloga diz a mesma coisa. Janaína, você só não gosta de academia porque não é prioridade para você. Porque se você botasse como prioridade na sua vida, você arranjaria tempo e você morria de amores. Então, é a mesma coisa disso. Mas se eu for pegar mais casa, eu não vou ter tempo, porque eu tenho que pegar meu filho na escola. Você consegue fazer tudo isso. Basta você ter uma organização e ser prioridade para a tua vida. Se você quer ser uma house de sucesso, de chegar em casa ter... Nós que somos aqui, né, Ju? Nós somos mães, entendemos que o quanto é bom você deixar seu filho na escola, olhar o rostinho do seu filho alegre e você pegar seu filho na escola, que hoje eu faço isso, graças a Deus também. Não que eu tenha uma schedule grande, todo mundo trabalha para mim, não. Hoje eu ainda trabalho, mas... Né, futuramente, com a continuação da mentoria, eu vou ficar em casa. Hoje eu já vejo a alegria dos meus filhos, eu em deixar e pegar eles na escola, entendeu? Eu trabalhando... Eu sozinha comigo. Imagina eu tendo meu tempo de administrar o meu negócio,
mais a minha casa, mais os meus filhos, mais as coisas do meu marido, tá entendendo? Tudo Sim. isso, assim, é uma forma de, assim, você tem isso, é prioridade para você isso, então você vai ter tempo. O problema é só esse. O tempo é aquilo que é prioridade para você. E a gente está aqui para acordar as meninas e para elas saberem que pode crer, que é verdade, pode acontecer com você também. Você só precisa acreditar e fazer por onde? Fazer acontecer. Verdade, Brígida. Para você, qual é o conselho que você dá para quem tem vontade de começar na área da limpeza como empreendedor ou também para a pessoa que tem interesse de estar nessa jornada de mentor, talvez não na área da limpeza, na área da que a pessoa estiver trabalhando, porque aqui nos Estados Unidos temos várias outras profissões também. Qual seria o seu conselho para essas pessoas? Nunca parar de aprender. A vida é constante, assim, o conhecimento precisa ser constante. Por mais que você não esteja aprendendo sobre limpeza nesse momento, vamos dizer que você não está fazendo nenhum curso, nenhuma mentoria, nada, mas aprenda o inglês. Se você não está aprendendo inglês, você está ali aprendendo sobre tirar a drive license. Então, vai aprendendo coisas na jornada, mas não pare de aprender, não fique no mesmo lugar, porque isso é muito importante, principalmente profissionalizar o negócio, porque as pessoas veem muito a limpeza hoje como um part-time, como um bico. E não é sobre isso, é sobre você realmente poder se profissionalizar e cobrar um pouco a mais pela sua limpeza. Então, eu vejo que o conhecimento ele é muito importante, ele muda vidas, ele muda tudo e ele é necessário. Então, talvez se eu tivesse parado no caminho de estudar, tivesse ficado no mesmo lugar, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. Então, o meu conselho é: tenha o conhecimento e persista nos seus objetivos. Também não ouça muito o que as pessoas estão falando. As pessoas falam que convém a elas e não para o seu crescimento. E são essas algumas dicas, assim. Sempre procure aprimorar o seu conhecimento. Eu estava assistindo um vlog de um marqueteiro digital no Brasil e ele estava conversando com um dos clientes dele e ele perguntou qual o seu conselho para os adolescentes agora que estão. Ele falou assim, o empresário falou: nunca seja o mais inteligente da mesa. Esse é um bom conselho. Se você é o mais inteligente da mesa, tá na hora de começar a procurar novas pessoas. Não que você vai desfazer das outras pessoas, mas o seu foco agora tem que ser em aprender e em melhorar, porque quando você é o mais burro da mesa, você já sai ganhando. Verdade. Eu costumo dizer assim, às vezes a gente chama uma help e tudo, e tô com 2 semanas, mas já tenho experiência. Isso daqui é um eterno aprendizado. Um médico nunca deixa de estudar. Um médico nunca deixa de aprender. É igual a gente na limpeza. Sempre, às vezes, aparece um produto melhor. Ixi, já nunca não sabia que esse produto... Então, quer dizer, sempre, de repente, eu posso falar... Não, mas, Janaína, esse daqui é ótimo para isso. Não sabia. Eu tenho quanto tempo de limpeza e não sabia? Então, é um aprendizado. Então, toda hora você está aprendendo coisas novas. Entendeu? Assim... substituindo um produto com outro. Então, tudo é como... Não pare de aprender. Busque sempre conhecimento, escuta. Gente, o ouvido é a melhor coisa que tem. Acho que é por isso que Deus deu dois ouvidos pra gente. Uma boca. Pra gente ouvir mais. Sim, tá entendendo? Verdade. Então, o conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Eu costumo dizer muito que para ficar para trás, basta ficar no mesmo lugar. Porque se você está no mesmo lugar, você não sai dali, outras pessoas te passam em vários aspectos. Seja no aspecto do inglês, seja no aspecto do seu negócio, do seu business, seja em qualquer aspecto. Você está no mesmo lugar, você já está para trás. É verdade. Ou então, que para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Né? Exatamente. Fica perdido, né? Lugar. Jânia, qual que é, assim, a coisa mais importante que você aprendeu na sua jornada de house cleaner, de faxineira aqui nos Estados Unidos, que você pode levar para a sua vida pessoal e profissional? Eu acredito que persistência, entendeu? A gente tem que ser muito
pessimista naquilo, porque as pessoas que te querem ver bem, mas nunca melhor do que elas. Não, é como a Brígida disse, o não te fortalece, o sim te paralisa. Vai, ótimo, faz isso mesmo. Aquele dali te deixa na tua zona de conforto. Confortável. Tá entendendo? O não te desafia. E por que a pessoa está dizendo não? Então é bom, eu vou lá. Então foi isso que eu aprendi nesse meu período de house clean, entendeu? A saber delegar, a saber ser mais humana, mas também a exigir, tá entendendo? A ser amiga, mas também a ser patroa. Porque às vezes confundem muito. Tem aquele limite que eu ainda não soube delinear. A gente tem que saber delegar isso. A gente saber... Nós somos patroa a partir do momento que eu saio da casa do cliente. Dentro do carro, nós conversamos, amiga e tudo. Entramos na casa do cliente, é patrão empregado. Quem manda aqui, estamos na casa do cliente, é o cliente. Então, a limpeza é desse jeito. E por isso, os mesmos processos que você aplica com o cliente, você deve aplicar com as pessoas que você está contratando também, para depois também não ter esse problema de falta de comunicação e não saber qual é o posicionamento de cada um no projeto, né? A ser realizado. Mas nem todo mundo está num nível de frequência e de mentalidade que você tem, Brígida, de que você fala o que você vai fazer e a pessoa fala não e você não escuta, porque geralmente a maioria das pessoas estão nessa parte de ficar congeladas, e essa é a importância também de não falar os seus projetos muito antes da hora, porque você pode deixar esses nãos entrarem na sua visão e você precisa proteger a sua visão da sua companhia. E uma coisa minha mãe sempre disse: Juliana, você fala demais, você é muito boca aberta. Mas agora eu tô ficando com a mentalidade já mais assim, um pouco igual da Brígida. Ninguém sabe, ninguém estraga, né? Mentalidade de titânio. Aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Exatamente. É verdade. Isso mesmo. Essa questão é muito importante. Eu tenho várias alunas que são helpers, e aí elas fazem a mentoria para começarem a ter as casas no fim de semana, assim como eu trilhei a minha jornada tendo as casas no fim de semana, depois passando para os dias da semana. Eu também oriento, porque aqui nesse país a gente precisa do fixo também. Eu não vou largar o meu fixo e acabou, né? E aí, na época, eu passei por isso e é uma coisa que eu oriento. Você que é helper, você começa assim. Primeiro, no fim de semana, você começa a ter as suas casas. Sábados, tem cliente que aceita sim no domingo, gente. Aceita, é só conversar. Então, assim... E aí, elas chegam no carro onde tá as helpers e falam que tá fazendo a mentoria. E recebem um balde de água fria. Você tem que continuar com o seu fixo, como você vai pagar as contas e tudo. Então, tem que ter muita sabedoria, tem que saber ali dividir que nem todo mundo é sua amiga, nem todo mundo quer o seu bem, porque as outras helpers não vão querer que você vai ter suas casas, né? Então, assim, é bem claro isso. Não só as helpers, a dona do schedule, ela não vai querer que você cresça, ainda mais aqui nesse país, né? Então, não se é uma linha muito delicada, você ter aquela sabedoria para falar. Eu percebi muito isso, porque quando eu trabalhava fixo, a dona do schedule não me deixou sair. Não falou, não, você não vai sair, porque eu te ensinei. Ela estava preocupada com a companhia dela, porque perdeu uma pessoa tão... boa como você. A gente também entende isso, né? Para quem é dona de negócio, também tem isso também. Mas você sempre teve essa sensação, esse poder de ser livre desde muito cedo. Você contando a sua história, eu pude perceber que você é uma pessoa que sempre teve a mente muito aberta e de ser muito livre. Nada te prende, nada te deixa para trás. Então, eu acho que é muito importante a gente estar também percebendo as pessoas que querem nos ajudar e as pessoas que querem nos deixar para trás. Isso vem com o tempo, né? Sim. Mas quando eu comecei, eu não sei se você aprendeu isso na faculdade, mas quando eu comecei aqui algumas classes na universidade, em inglês, era uma... Deixa eu começar a misturar inglês. Era uma classe de literatura e filosofia, e o professor colocou para a gente a alegoria da caverna,
Não sei se você já escutou falar a alegoria da caverna. Um desses filósofos aí, alguma coisa por aí. Assim. E eu falei assim, poxa, que interessante, né? Porque esse é assim mesmo, é uma pessoa que está vivendo dentro de uma caverna e vê o reflexo através daquela chama e vê o reflexo as sombras na caverna e acha que são eles que estão ali. Mas não são eles na realidade. E todo mundo ali acha que fica ali parado, olhando aquela imagem, aquela reflexão, e não consegue sair da caverna, porque eles estão muito presos naquela ilusão, naquela visão que eles têm. E uma pessoa vai e consegue sair da caverna, e sai da caverna e tenta resgatar as outras pessoas que estão lá, e as pessoas acham que ele é um estranho, um forasteiro, uma pessoa que quer fazer alguma coisa ruim para eles, porque eles estão... Quem é essa pessoa? Não está vendo mais só o reflexo, e sim a pessoa inteira. E eu acho que isso é um segredo para o sucesso, a gente trazer as pessoas para acreditar. Nunca foi tão fácil fazer sucesso no mundo digital. E empresas, os Estados Unidos sempre foi e será por muito tempo ainda. Eu tenho que ser otimista nisso, que quando você faz, trabalha e você é bem-sucedido. Não importa se é no ramo da limpeza, no ramo da construção, seja onde for, você pode ser bem-sucedido. E as pessoas não acreditam nisso. E a gente está aqui para fazerem elas acreditarem. Eu costumo dizer, assim, é uma frase que eu levo... Desde quando eu decidi vir para os Estados Unidos, há 7, 8 anos atrás, com um filho pequeno de 2 anos, sozinha. Não foi fácil. Estou aqui, vencendo. Que todo dia a gente vence, né? Sim. Todo dia é um leão por dia. Mas, assim, eu costumo dizer assim, você está com medo? Vai com medo mesmo. Exato. Não deixa o medo te paralisar. Eu aprendi isso a partir do momento que eu decidi. Eu cheguei no dia e disse assim, mãe, amanhã eu estou indo embora para os Estados Unidos. Como assim? Quer dizer, nem isso eu falei para ninguém, com medo de falar para alguém assim, mas tu vai com um menino pequeno, será que vai dar certo? E não, justamente para mim não ter que escutar isso, eu avisei um dia antes de eu vir embora. Fiquei com medo? Fiquei, mas eu vim com medo mesmo assim. Como é que eu ia saber se ia dar certo se eu não tentasse? É verdade. Né? O medo, ele paralisa, exatamente. Né? Então, hoje, eu sempre fui muito medrosa na minha vida. Sempre tive medo de fazer as coisas assim. Eu ficava, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então, eu ficava sempre com, não vou fazer porque não vai dar certo, porque o medo falava mais alto dentro de mim. Então, eu deixei de fazer muita coisa. Passou. Não, eu tô velha. Nunca é tarde. Apenas isso. Tá com medo? Vai com medo mesmo assim, que no final tudo dá certo. Uhum. Exato. É isso que eu levo. Muito bom, Jana. Sabe uma coisa que me falaram em uma entrevista? Uma vez perguntaram bem assim, você tem alguma coisa que você se arrependeu? Assim, na vida ou no negócio, algum arrependimento? Aí a minha resposta foi a seguinte, olha, eu não tive arrependimentos porque tudo que veio na minha cabeça, eu ia lá e fazia, porque é melhor você errar fazendo do que você ter medo e nunca ter feito e ficar com a frustração de nunca ter feito. Então, se eu tenho uma ideia, eu faço, eu vejo se vai dar certo, se não deu, eu vou por outro caminho, mas eu tentei. Então, isso é muito importante, você quebrar essa barreira do medo, você ir para cima, mas eu tenho medo de crescer, eu trabalho sozinha, se eu tiver mais clientes, eu vou ter que ter uma helper, eu tenho medo, sei lá, de roubar dentro das casas ou de roubar as minhas casas. O medo, ele vai sempre existir, mas ele faz parte do processo e você se organizando de uma forma adequada, você vai transpor essa barreira. Então, assim, eu vejo que isso é muito comum, né? E é muito real. Eu, trazendo o ponto da Jana, falando que se você não pode pagar uma mentoria agora, pega todos os golden nuggets, né? Os nuggets de ouro, de pingos de sabedoria que as pessoas sempre estão passando, que não deixa de ser uma mensagem de Deus através das pessoas para você encontrar o sucesso, a felicidade, conseguir ter as coisas que você precisa ter para ter mais liberdade, para fazer as coisas que você gostaria de fazer. E eu estou fazendo isso agora também. Eu estou tentando aprender muito. Estava um tempo fora da vida profissional e agora estou retomando, aprendendo muito. E estava participando de um workshop de uma
uma pessoa que faz palestra, um palestrante que veio de orfanato, chegou a ser jogador de futebol da NFL e hoje vive de palestra. Ele dá palestra, só o que ele faz. Ele dá palestra e mentoria para quem quer ser palestrante também. E ele ganha $30 mil, $25 mil por palestra para falar. E ele fala assim, você fala isso porque você era um jogador da NFL, é famoso. Não, não tem nada a ver. Tem muitos jogadores que não podem entregar essa mensagem. E eu pensava, sempre estar falando alguma coisa, porque para mim também sempre a mensagem foi muito importante. E durante esse processo de descobrimento, de encontrar a pessoa que sou, em ordem de obter o sucesso, eu descobri que os meus medos, muita gente, o número 1, né, o que muita gente fala sobre ter medo de falir, tem medo de fazer algo errado. Essa é a primeira noção que a gente tem. Mas se a gente não se conhece, a gente não pode crescer e alcançar o sucesso. E eu sempre achei na minha vida, eu falando para meu marido, eu estou praticando para palestra, tá? Não liga para mim, não. Eu, desde pequena, nunca tive medo de errar. Nunca tive medo de falir, porque eu errei a minha vida inteira e isso nunca me incomodou e continuei errando. Então, o meu problema não era errar, não era o problema de failure. Eu tinha medo, era do sucesso. Então, eu queria trazer essa mensagem para muitos... Você tinha medo do que poderia vir depois para você, né? E você teria... de não... Até. Aqui você está quebrando meu paradigma, meu medo. Gente, eu disse para Juju, não vou... Detesto falar em microfone, como eu não gosto, pelo amor de Deus. Aqui, parece que estamos aqui tomando um cafezinho. Exatamente. Na sala de casa, conversando. Isso daqui, quer dizer, eu já estou quebrando um paradigma que eu achava que era o meu monstro, já na verdade. Já está se tornando a pessoa que exatamente, você... eu matei o meu monstro, né? Exato, olha só. Eu falei para Amanda é a próxima a vir aqui. Amanda, eu tava com medo. Tava com medo. Eu falei para Amanda, eu falei, Amanda, a gente não presta mais serviço aqui. Aqui, né? Aqui nessa companhia que eu já estou criando na minha cabeça com a Amanda, com essas meninas. Falei, a gente não presta mais serviço, a gente não é prestador de serviço, a gente realiza sonho. A partir de hoje, a gente realiza sonho. Por isso, eu estava falando para a Maria que veio aqui a última vez. Você é uma escritora. Você, não sou uma escritora. Você é. Eu li as suas coisas, eu li o que você escreveu. Você é uma escritora, acredita, pode crer. Então, estamos aqui para realizar sonhos agora, né? Eu costumo dizer assim, parem de assistir site de fofoca. Foque no Joel, Thiago Brunet, Bruna Avelar. Vai nessas coisas que te edifica. Exato. Fulano separou de canto porque traiu, não sei o que. Gente, isso daí não vai te acrescentar em nada. Mas foca naquelas pessoas que te dão um impulso de te botar pra frente. Sim. Porque pra baixo só que tem, gente. Pra baixo já vai sozinho mesmo, sem nem precisar. Já vai pela lei da gravidade, a gente já... Mas eu queria trazer hoje a mensagem, muitas mensagens tivemos aqui hoje, muitos nuggets, né? Muito conteúdo de qualidade que estamos tendo aqui, Brígida. Está sendo maravilhoso. E eu queria trazer para as meninas de casa, ou que está no carro escutando esse podcast hoje, que aprenda a se conhecer. Invista no seu autoconhecimento, porque só então você vai poder ser bem-sucedido e alcançar o sucesso. E pergunte-se, eu estou com medo de errar ou eu estou com medo do sucesso, como foi o meu caso? Eu tinha muito medo de chegar lá, não sei por quê, porque esse era meu medo, mas agora eu tive que enfrentar e falar, não, eu vou fazer até o final e não vou fugir mais disso e ver no que dá, né? E tem sido uma jornada maravilhosa, encontrando pessoas como você, que estão dispostas a ajudar as outras também, né, Brígida? Por isso que você tem resultados incríveis. E eu espero que a gente possa continuar esse relacionamento, networking, quem sabe até uma amizade, uma coisa muito legal. Estou muito feliz. E eu queria fazer uma brincadeira aqui com você. Eu vou falar, a brincadeira é chamada Na Ponta da Língua. Eu vou falar primeiro uma palavra e você vai falar o que vem na sua cabeça, tá? Então, as palavras são... Bora lá. As palavras são sucesso. Sucesso. Dinamismo. Acho que essa é a palavra que vem na minha mente. O sucesso não é o fim, ele é dinâmico e constante. Então, você pode ter o sucesso e achar que aquele ali é o ponto e acabou. Mas eu não penso que é um ponto sucesso. Ele não é o fim. Ele é o meio e ele é constante. Então, vem o dinamismo nisso daí, porque você pode ser bem-sucedido em uma área, em outra área, e não só ser um sucesso financeiro, é um sucesso nas áreas da sua vida.
Então, eu penso em dinamismo quando falo em sucesso. A editora, a criadora de conteúdo da Brígida, marca aí essa frase, tá, gente? Tô dando direção aqui também, já escutou lá, né? Guarda pro livro. Você já lançou um livro? Tá, olha lá, tá vendo? Sou visionária, eu já vejo as coisas acontecendo. Sim, eu estou escrevendo um livro, sim, estou escrevendo. Já era para estar pronto, mas... tudo que ela lança eu compro. Brígida, agora a outra palavra, desafio. Persistência. Tem os desafios no caminho, mas nós temos que persistir e seguir ali firme. E limpeza? Limpeza, sucesso. Dinâmico. Eu alinho a limpeza ao sucesso, porque as pessoas não veem a limpeza como um sucesso de forma geral. Aonde eu chego nas palestras, talvez eu possa ser vista como a faxineira. Não sou, sou a empresária da área da limpeza e a mentora. Então, eu fiquei muito feliz até que recentemente um grande empresário, palestrante internacional, me indicou uma aluna. Por quê? O primeiro nome que veio na cabeça dele quando se tratou de limpeza foi o meu. Não deu opções de mentores ou de pessoas que falavam, mas falou, se você quer ser bem-sucedida na área da limpeza, procura ela. Então, isso para mim realmente é um sucesso. Ai, que ótimo. A limpeza escolhe a gente, né? A gente não escolhe a limpeza. Exato. E família? Família é tudo, né? Família é tudo. Ter uma base forte. Eu acho que você supera qualquer desafio, qualquer problema com uma base forte que é a família. Você quer aproveitar para mandar um beijo para alguém no Brasil que você está com saudade, gostaria de mandar um beijo? Igual tipo Xuxa, assim, um beijo para minha mãe, para meu pai, para toda a minha família. Vai, Brígida, manda um beijo. Um beijo para todo mundo da minha família, do Espírito Santo, a família do meu marido também, de Minas, Governador Valadares. Muito mineiro muito aqui. Bom. Eu, de vez em quando, sempre vou ao Brasil para poder dar um oi, né? Colocar o papo em dia. Família realmente é tudo. A gente tem que ter sempre por perto e um ajudando o outro, né? Brígida, falando de Brasil, de família, Espírito Santo, Guarapari, é um estado que eu nunca tive a oportunidade de conhecer, mas sempre vem me apresentando, assim, em várias coisas. Não sei por que eu estou sempre visualizando esse estado. E quando eu estava pesquisando sobre os seus awards, os seus prêmios, apareceu em um dos jornais de Guarapari, né? Que o Brasil está investindo muito, vocês investidores do Brasil, ou até as meninas no ramo da faxina que está pensando em fazer algum investimento no Brasil, parece que Guarapari, Espírito Santo, é um lugar muito bom para se investir agora e vão ser investidos até 68 bilhões de reais até 2028. Você estava sabendo disso, né? Sim. Fala pra gente um pouquinho mais. É uma cidade praiana lá? Sim. Guarapari são 52 praias. Então, são, assim, pequenas praias, uma ao lado da outra. E eu, assim, sou apaixonada por praia, por isso, nascida e criada ali. Então, o investimento imobiliário, hoje, em Guarapari, ele é muito forte. Eu tenho uma colega que comprou um apartamento na época da pandemia, já quadriplicou o investimento dela. Então, assim, os investimentos que eu faço hoje lá também já duplicaram, triplicaram, depende do tempo em que você comprou o imóvel. Então, não erra quem compra um imóvel ou em Guarapari ou no Espírito Santo. E outra, né, você compra um imóvel, você pode fazer Airbnb, você pode não deixar ali parado o imóvel, ele vai se pagar, né? Além do... cidade turística, Exato, né? Além da valorização do valor do imóvel em si, você pode também ganhar dinheiro de outras formas, com Airbnb, com outras formas de ganho também. Então, é sempre um bom investimento. Sem falar que no Brasil, como tem tanto feriado, tem um feriado, o pessoal corre para onde? Sim. Praia. E falando de praia, falando de litoral, a gente vai falar de... Fortaleza. No Ceará, outra cidade Sou que eu tô doida pra conhecer. Por favor. Também. Quem sabe um dia a gente não faz uma viagem para o Brasil, para Então. vários lugares do Brasil, né? A gente podia estar fazendo aí Suspeita em negócios. falar.
Sou doida para conhecer Fortaleza. Eu gosto do Nordeste porque fica mais perto dos Estados Unidos, né? Então, daí a gente só... Salvador, Fortaleza, Natal. E como é a Fortaleza, para quem está em casa e nunca foi lá? Google. Na verdade, eu não gosto... É assim, eu gosto de falar do povo cearense. Sabe? O povo cearense é um povo acolhedor. Sim. Sabe? Eu acho que é por isso que muitos de nós que chegamos aqui nos Estados Unidos, a gente sente falta disso. Sim. Porque aqui, os americanos em si, eles são muito secos. Sabe? Sim. Assim, são sim, não, e é ponto final. E o brasileiro em si, eu não vou botar só o cearense, mas o brasileiro em si, ele tem aquela coisa de acolhedor, de família, de calçada. Acredito que lá em Guarapari seja a mesma coisa, de se juntar todo mundo na calçada. Sim. Hoje eu não sei como é hoje em dia devido à segurança, mas antigamente ficava até 4, 3 horas da manhã com os vizinhos e conversava e brincava, corria no meio da rua. É isso que muitas vezes aqui a gente sente falta. Sim. Mas assim, o povo cearense é um povo muito acolhedor. Aí vem esse clima tropical, aí vem água de coco, aí vem praia, comida, cuscuz, bordados, rechilier. Ai, que delícia. Sou suspeita em falar. Mas o povo cearense é o mais engraçado cômico do país. É assim, é muito humorístico. Transmite muita felicidade, né? Ou estudo vai virar humorista. No caso, eu estudei, né? Mas ainda pode virar humorista, não tem problema, quem sabe? Quem sabe, né? Se tiver no caminho, a gente tá nessa. Vamos comer, se tiver com medo, vamos com medo mesmo. Então, Brígida, eu só queria agradecer a sua vinda aqui. Muito obrigada por tudo que você passou. Espero que possa ter inspirado muitas pessoas. E obrigada por compartilhar o seu tempo tão precioso e a sua história aqui com a gente, a sua mensagem de inspiração para que você que está aí em casa possa se motivar e colocar essa ação nessa inspiração. Obrigada, Juliana. Obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês. Passou tão rápido que eu nem vi, né? Obrigada, Juliana. E obrigada, Janaína, também, por ter transposto, né, esse medo de falar. Então, fico muito feliz que hoje também foi um dia de compartilhar, né, a sua experiência. E é isso, meninas. Muito feliz por estar aqui, compartilhar a minha história. E vamos que vamos. Muito obrigada. Obrigada, Jana. Vamos fazer outros podcasts também juntas, para você perder ainda mais o medo de ficar na frente das câmeras. Eu tô aqui como convidada. E se você está aí até agora, não deixa de se inscrever. Eu sei que é chato, mas funciona. A gente, quando pede, o pessoal vai lá e dá um apoio, dá uma ajuda no canal, por favor. Põe aí like, compartilha, põe um comentário de onde você está assistindo. E se você não gostou, compartilha para quem você não gosta. E até a próxima. Fica ligadinho que a gente vai trazer muito mais. Obrigada. Tchau. Até a próxima.